Sesimbra tem duas coisas fundamentais. Tem uma coisa que se chama a Costa do Ouro. Toda a gente pensa assim, é a Costa do Ouro porque havia ouro, eles escolheram. O ouro era o peixe. Portanto, havia muito peixe, havia disparatadamente peixe aqui nesta região por várias razões. A primeira razão é porque o Sado era um local onde havia criação. Portanto, os peixes subiam o Sado, tinham condições ideais para a criação, desovavam ali e, portanto, faziam, ainda hoje, por exemplo, as corvinas sobem o Sado para desovar. Portanto, esta zona, desde praticamente Sines até Sesimbra, era considerada a Costa do Ouro. Portanto, Sesimbra, naturalmente, por essa razão, por a razão do alimento peixe, que era rica, e também porque tinha, não sei se repararam quando desceram Sesimbra, desde miúdo que entra aqui e fico sempre fascinado, porque dada a configuração orográfica, ou seja, como é que é o relevo, como é que são os montes. Nós vimos numa plataforma de Lisboa, depois de repente começamos a descer de 200 metros até 0 metros. E vemos um castelo, não é? Que eu acho que há qualquer coisa de ideal, de fascinante em Sesimbra. Isto é o meu ponto de vista. Independentemente, não é um filme, é uma coisa real que eu acho fascinante. Portanto, é esta orografia muito interessante. E, portanto, que deu também, como consequência, a possibilidade, não só da utilização da Costa do Ouro, do alimento, como de defesa. Eu falei do castelo porque, como vocês viram, portanto, o castelo envolve, ou seja, as pessoas reúnem-se também por razões de defesa, não é só de alimentos, é por defesa. Não é? E, portanto, Sesimbra tinha essas duas condições. Só para vos dizer, houve um enorme diálogo, quase uma discussão entre os historiadores. Os historiadores sabem o que é que são historiadores? São pessoas que estudam só história. Não é? O problema é quando a gente estuda só uma coisa. Depois, às vezes, três. E as pessoas que andam depois à volta dizem assim: mas isto estão a pensar bem. Então, a ideia é que Sesimbra aconteceu primeiro no castelo e só depois cá em baixo. Eu ouvi esta tese desde que estou aqui há 35 anos, todos os historiadores dizem assim: mas como é que é possível se o peixe está aqui em baixo, se o terreno de aluvião, as couves aqui é que se plantam e as batatas, como é que as pessoas vêm aqui e vão lá para cima para o castelo? Aquilo ainda por cima sobe para ali fora, são 200 metros, 1400 por aí, o ano 1400, teriam descido do castelo para Sesimbra. Esta tese foi aceita durante várias dezenas de anos. Este ano foi posta em causa porque encontraram aqui junto à fortaleza uma coisa que se chamam cetárias. Sabem o que são cetárias? Cetárias são tanques relativamente grandes, feitos pelos romanos, com uma argamassa especial que se chama opus sigillatum. Sigillatum quer dizer que é muito fechada e que permite que o peixe, determinado peixe e marisco, seja deitado lá para dentro e com sal seja misturado e se torne, depois de secado, num alimento que é extraordinário. Chamava-se, suponho eu, gadum. Esse alimento era de tal maneira importante para as legiões romanas que vinham aqui buscar em Troia. Conhecem Troia? Magnífica Península de Troia. Portanto, nessa península havia um dos maiores complexos industriais dos romanos. Como sabem os romanos, estamos a falar antes do século I, 300 ou 400 anos, e depois do século I, ainda uns anos, 200, não é? Temos aqui um período de 400 anos por aí com esta conversa. Ou seja, eles fabricavam essa pasta, que era no fundo uma pasta que devia ser deliciosa, e que se conservava muito bem, e que era posta nos barcos para eles poderem dar a volta toda pelo Mediterrâneo. É falado pelos romanos, isto que eu estou a dizer, em vários relatórios. Existia uma coisa aqui, que esta zona era especialmente boa, que é confirmada ainda hoje, não é? Porque há um tipo que vende peixe de Sesimbra para restaurantes de Nova Iorque e de Barcelona, não é? E outro dia vinha na televisão a dizer isso. Porque o peixe daqui é especialmente bom. E como o pescador daqui também tem um hábito que é uma pesca mais cuidadosa, é artesanal, ou seja, quando o peixe é tirado do mar e metido dentro do barco, não é tirado ao pontapé. Fica em condições. E porque fica em condições, as condições é tratado com carinho, no fundo, e depois tem
e não só por isso, o sabor também, por aí fora, é reconhecidamente um belíssimo peixe em toda a parte do mundo. Portanto, eu creio que já vos dei mais ou menos a noção, ou seja, a descoberta das setárias deitou abaixo essa ideia pré-concebida que tinha sido primeiro no castelo. Então, afinal, havia construções cá em baixo. O que é que se devia ter passado? As pessoas viviam aqui normalmente, aqui em baixo, e depois havia uns tipos a vigiar lá em cima. E depois diziam assim, vêm uns tipos do barco, vêm outros dali, não sei o quê, venham todos cá para cima. E protegiam-se lá em cima, porque de facto aquilo é um sítio bom para proteger. Mas a vida diariamente, o viver diário, era aqui. Não há dúvida absolutamente nenhuma. Portanto, eu agora talvez começaria por aqui, para vos dizer. Vou passar estas imagens. Foi uma apresentação que eu fiz uma vez aqui na Capela do Espírito Santo e que vou aproveitando umas imagens. Esta planta é de 1764 e é do estuário, junto ao estuário do Tejo e o estuário do Sado. Vocês estão a ver que, do ponto de vista geográfico, vocês estão aqui neste ponto. A vossa escola está aqui. Mais ou menos aqui. Portanto, isto quer dizer que o Tejo vinha praticamente até à vossa escola. Ou seja, vocês têm que fazer um exercício de imaginação, que é pensarem assim: aquilo que eu vejo hoje, que está tudo fora d'água, não, estava dentro d'água. E o que se fazia como transporte e como relação não é uma relação de costas para a água, é uma relação de frente para a água. E, portanto, as embarcações entravam no Tejo, vinham pela baixa toda de Beina e vinham aqui, praticamente, quando começa aquela subida, vai para os Brejos de Azeitão. Estão a ver? Têm que fazer esse raciocínio, essa imaginação. Agora, quando passarem por lá, digam assim, isto era aqui com as marés, que não havia as barragens, há um controle da água, a partir de certa altura, essas obras brutais do século XX, que são as barragens, permite conter essa irregularidade da maré e do rio também, estão a perceber? E, portanto, dá uma relativa estabilidade e zonas como esta, a partir daqui, estão completamente já aterradas, não é? É só terra que vocês viram. Portanto, vocês estariam ali. Agora, outra coisa interessante é que havia uma ilha enorme que ia da Lagoa da Albufeira até ao Bugio e ainda passava ao Bugio para a frente. Portanto, a entrada do Tejo era aqui, vocês tinham isto tudo. Assim como no Sado, vocês tinham Troia aqui e tinham uma ilha enorme aqui e outras ilhas aqui pelo meio. Portanto, este desassoreamento, tudo isto foi feito entre 1764 e os dias de hoje. Portanto, este desassoreamento. Portanto, eu posso-vos dar só um exemplo. Houve uma coisa que foi falada durante muitos anos, foi pensada, foi a ligação entre o Tejo e o Sado. Era bom que isso acontecesse. E nós, ainda há bocado, eu estava a ver, aqui nesta zona, que é a zona mais ou menos do Poceirão, e aqui nesta zona, que é a zona, suponho que da Marateca, se começa a entrar, Águas de Moura, Pontes, ali a zona de Pontes, por aí. Portanto, havia a possibilidade de ligar isto de um lado ao outro. Bom, o que eu tenho aqui é, para vos dizer, portanto, no fundo, vocês não pensarem que aquilo que está à vossa volta teve sempre assim e há de estar sempre assim. Não. Isto tudo teve mudanças naturais e mudanças artificiais, houve intervenção humana. Dentro dessa intervenção humana houve a colocação de localidades, pequenos aglomerados, entre os quais Sesimbra. Portanto, Sesimbra, havia aqui uns tipos a viverem, relatados pelos romanos, eu tinha ali aquele apontamento do século VI a.C., que eram os Sempsos. Era uma raça de gente que vivia aqui e que tinham umas características particulares. Portanto, aqui é uma planta orográfica de Sesimbra, portanto, é no fundo a explicar-vos aqueles que eu vos tinha dito, vos disse ainda há bocado. Portanto, isto aqui representa o castelo, aqui é o aglomerado urbano. Estas linhas a vermelho são as linhas de água principais, isto também é importante. E estas linhas a tracejado são aquilo que se chama as linhas de festo. As linhas de festo, o que é que são? São as linhas por cima dos montes. Porquê é que as linhas por cima dos montes eram muito importantes? Por duas razões. Por razões de defesa, permitiam a vigilância para baixo, quando descíamos, e porque estavam sempre bem conservadas. Porque quando vocês têm isto assim, estão a ver, vão andando por aqui, e a água
para os lados. Portanto, o caminho conserva-se. Quando os faziam nos vales, aconteciam as duas coisas. Não se conservavam e estavam sujeitos aos ataques que vinham de cima. Não é? Portanto, os caminhos normalmente são percursos, há muitos percursos por cima, por razões de defesa e por razões de conservação. Pronto. Aqui aconteceu a mesma coisa. Esta rua que vocês veem aqui, por onde chegaram, saem do ateliê, olham para cima e ela vai direto à Porta do Sol do castelo, à porta nascente do castelo, era uma linha de festo, que é esta. Portanto, esta linha que está aqui, que vai à porta do nascente, e que nós estamos alguns por aqui, era a rua principal de Sesimbra. Foi a rua, o primeiro eixo aonde foi montado Sesimbra. É como se vocês fizessem uma linha, depois começassem a montar tudo à volta, casario. Provavelmente fizeram a primeira reunião a dizer que iam fazer Sesimbra aqui na Capela do Espírito Santo, aqui no sítio onde está a Capela do Espírito Santo. Primeira vez disseram assim, agora vamos construir aqui, foi aqui ao pé. Então vocês estão mesmo no centro de Sesimbra. Portanto, isto são para vos dizer que Portugal, em determinada época, conviviam. Aqui é as portas mais antigas de Sesimbra, não é? Portanto, tem uma porta gótica e em baixo tem uma porta manuelina, uma janela manuelina. Portanto, quando vocês veem estas configurações, isto podem pensar que é século XII, século XIII. Não sei se algum de vocês é gótico. Se for gótico, quem pensa? Portanto, é isto. Está aqui, dizem que era a antiga judiaria, aqui, onde estavam os judeus. Aqui é uma janela manuelina com estes arcos compricordados, que é aqui, que é século XV, XVI, final do XV, XVI, ou seja, 1490, 1500 e tal. Aqui, eu só falei nisto porque vocês veem que estão judeus e mouros, isto é o foral, São Dom Sancho I, existiam e conviviam. Ou seja, havia convívio religioso, é o que quer dizer, convívio na mesma... Não se excluíam uns aos outros. Em Portugal, os três credos conviviam. Portanto, o foral data dessa altura. Esta planta é uma planta muito engraçada. Vocês que estão... Vai ser uma geração que com certeza vai viajar muito, em princípio, porque as coisas hoje são diferentes do que eram na minha altura. Eu só vos estou a dizer isto é porque esta planta que eu estou a mostrar-vos é de 1500 e tal, 1560. Portanto, é uma planta com... aqui um bocadinho com 500 anos. É a planta de Sesimbra. É de Sesimbra. E não foi encontrada em Portugal. Foi encontrada no Brasil. O que é que acontece? O rei português, quando foi para o Brasil, dizem que fugiu para o Brasil, não é? Das invasões francesas, levou os documentos todos. Levou tudo o que era documentos, plantas e não sei o quê. E então, houve uma pessoa que descobriu lá, ainda me lembro do dia em que eu vi pela primeira vez esta planta, descobriu esta planta que é de 1568, 1570 de Sesimbra. E é muito curioso, porque vocês, portanto, aquilo que eu estava a dizer da tal linha sob a qual foi feita a vila de Sesimbra, que é esta tal rua, se vocês descerem esta rua, é esta que está aqui. Nós estamos aqui, neste ponto. Estão a ver? É aqui, não é? Não estou a dizer mal. Isto ainda se mantém. Ou seja, isto já existia na altura da planta. Portanto, é uma coisa que deve ter bem 700, 800 anos, esta rua, esta linha. Depois, o que é que permite dizer que ela é de facto muito antiga? É porque os templos principais, portanto, os locais de culto, estão apoiados sobre esta linha. Tinham primeiro um grande edifício, este F, edifício religioso. Esta é a Capela de São Sebastião, que ainda lá está. Esta é a Igreja de Santiago, que ainda lá está. Esta é a Capela do Espírito Santo, que está aqui mesmo em frente. É esta plataforma. Eu suponho que uma das coisas devem ter começado, porque isto é uma plataforma com vigilância. Esta aqui e portanto é natural que tenha sido aqui. E depois a chegar aqui à zona onde está a praia. Porquê é que isto é muito interessante? E que vocês também não se apercebem disto. Como o peixe é que era a razão de ser de Sesimbra, peixe e a atividade marítima, não havia obstáculos. Não havia obstáculos. A gente saía, entrávamos nesta rua e entrávamos na praia. Não havia confusão. A maior parte do trabalho era na praia.
construíam barcos na praia, viviam na praia, apresentavam o peixe na praia. A praia era o local onde se vivia e onde estava ligado ao alimento. Portanto, ou seja, não havia marginal. Aquilo que hoje todas as praias de Portugal têm, que é a marginal onde as pessoas passeiam à noite, para se encontrarem, etc, etc, isso não existia. Existia a praia. Em todas as vilas do país. Isto não é, eu não estou a dizer que isto é não há um juízo de valor nisto, eu não estou a dizer que é mau ou bom, estou a dizer que isto é um facto. Só para vocês poderem identificar e tentarem imaginar. Eu ficaria muito satisfeito se vocês saíssem daqui com uma capacidade de chegarem aos sítios e dizer assim, isto era de outra maneira. Como é que isto era? Estão a ver? Isto não foi sempre assim. Já fico contente. Portanto, não havia marginal. Portanto, todas estas ruas entravam. Onde é que era a primeira, o lado bom da vila? Melhor da vila? Era um lado para aquele lado. Era um lado poente da vila. Onde isto está aqui. E porquê é que eu fiquei tão entusiasmado com esta planta? É porque estes porteirões, vocês veem aqui, estes manchas que vocês veem aqui, estas coisas claras são as ruas, estão lá todas. Quer dizer, a comunidade de Sesimbra manteve a sua consistência durante 400 anos. Eles quase que tinham uma língua própria. Aqui os pescadores de Sesimbra, se vocês falarem com a malta da pesca aqui em Sesimbra, não se percebe uma parte deles. Tem uma maneira de falar diferente. Se pedirem à professora Leonor para falar a pechito, peçam-lhe para vocês perceberem o que é falar a pechito. E portanto, aqui estavam. É uma espécie de retrato daquilo que poderia ter acontecido na altura, ou o que é que aconteceria. Portanto, o J, eu começo de baixo para cima, o I, esta rua que está aqui, esta de cima, chama-se a Rua do Forno, porque existia, lá está a questão do fogo, quando eu comecei a conversa que começámos a ir há bocado, eu comecei na questão do fogo, não foi? Eu lá se eu estou a exagerar nisto. Não, não sabe, não. Eu comecei na questão do fogo. Portanto, o que é que era o fogo? O fogo era para as pessoas se reunirem, aqueciam-se, havia luz, etc. E é um polo. As pessoas reúnem-se à volta. Mas também serve para outras coisas. Serve para fazer uma coisa que é muito importante, que é o pão. E as comunidades portuguesas tinham aquilo que se designa um forno comunitário. Havia a farinha, mas depois havia um sítio onde toda a gente ia entregar a sua farinha e fazia o seu pão. E cozer. Portanto, o forno comunitário, ainda hoje esta rua se chama Rua do Forno, porque aqui existia o forno comunitário. Naquela época só comia um pão, então? Naquela época só comia um pão. Não, já disse que havia peixe. Peixe, aqui havia muito peixe. Também havia fruta, também falei em hortaliças. E havia as Só para hortas. várias hortas. Aqui este terreno aqui, só para vos dar exemplo, esta zona aqui, estão a ver estas ribeiras, estás a ver aqui estas ribeiras aqui? Portanto, esta zona aqui são zonas onde havia hortas. Aqui esta zona, este largo que vês aqui, este que é o Largo da Misericórdia, onde está a Igreja da Misericórdia, é o Largo das Hortas. Regadio. Tem muita água, tinha água por todo lado. Carne era capaz de não haver, mas assim muita, mas peixe. Agora, porquê é que foi feita esta planta? É que não está, não existe nada assim. Porquê é que foi feita esta planta? Este desenho, porquê é que foi? Qual foi o objetivo? Foi para desenhar uma fortaleza. Vocês veem aqui. Portanto, esta que está aqui era a defesa que existia. Esta. Que limitava-se a ser uma plataforma só de vigia, que é aquilo que se corresponde ao Largo da Marinha atualmente. Vocês veem ali o Largo da Marinha, sabem qual é? Foi onde estivemos Agora, Essa era uma plataforma. Portanto, esta zona onde estão os restaurantes era uma plataforma de vigia. Aqui está a atual fortaleza. que é mais recente. E estava projetada uma grande construção ali na zona do Calvário, que ainda chegou a ser começada, ainda lá pedaços de muralha, etc. Mas não chegou a ser acabada, com muitas coisas em Portugal. Aconteceu com muitas coisas em Portugal. Portanto, isto é uma planta onde procura identificar as coisas principais. Portanto, já vos disse, linha de Festo, Rua do Forno, depois há aqui uma Rua da Praia, também se chamava Rua da Praia. A praia, o que é que se passava na praia, por aí fora. Portanto, agora vou mandar para a frente, senão a gente vai A atacar. Fortaleza é mais recente que essa planta. A Fortaleza é mais recente,
É pouco, é logo no século. Eu queria passar aqui para trás porque isto é como eu começava isto. Eu comecei esta apresentação com uma. Estou a andar para trás porque eu acho isto muito importante. É que quando eu fiz a apresentação alguém me disse: "Epá, toda a gente anda à procura do nome, porque é que se chama Sesimbra?" E há várias teorias, linguistas, os linguistas a dizerem como é que é e por aí fora e tal. Este, que é professor de português, disse-me assim: "Olha, encontrei isto. Isto é capaz de ser assim." Quer dizer, há uma planta que serve para fazer produtos de beleza para as senhoras e que se chama Sesimbra e que era utilizada desde o tempo dos romanos. E que existia aqui. E que existia, com certeza que Sesimbra provavelmente veio daqui. E depois a ideia de Sesimbra como uma flor herdou-me. Quer dizer, basicamente é isso. Uma flor é uma coisa harmónica, não é? Portanto, eu comecei por dizer que, quer dizer, nós fazemos a aglomeração, estas coisas construídas pelo homem tendem sempre procuram ser sempre harmónicas, melhores. Nós queremos fazer melhor. Não conseguimos é chegar depois a esta pandemia. Basicamente é isto. Temos dificuldade. Portanto, vamos continuando. Agora, os templos, que eu estava a dizer, portanto, esta é da Misericórdia da esquerda, aquela é de Santiago, esta é onde nós estamos, esta que é a Capela do Espírito Santo. A Capela do Espírito Santo é muito interessante porque existem muitas em Portugal. O culto do Espírito Santo em Portugal é uma coisa extraordinária. E esta é a Capela de São Sebastião, onde teriam estado franciscanos também, e que dizem que tem origem templária. Porque estas capelas, portanto, esta e esta, estão orientadas segundo as regras. Não sei se vocês ficam a saber, mas normalmente as igrejas até ao século XVI, a partir do século XVI é que a coisa muda, está sempre o altar a nascente, que é o lado onde vem a luz, e o lado onde entra no templo, é o ocidente. Portanto, ou seja, é sempre orientada a nascente-poente. Aquelas três estão orientadas a nascente-poente. Esta está orientada a sul. Todas as capelas de São Sebastião estão orientadas a sul. A maior parte. Não sei porquê. Isto aqui foi uma coisa curiosa, porque quando eu apresentei isto, tinha chovido há pouco tempo e aqui neste lado da capela, da igreja de Santiago, que é a igreja mais importante, havia aqui uns sinais de que tinha havido para aqui qualquer coisa. E então eu levantei o problema e disse: valia a pena se calhar falar com o padre e ver o que é que isto é. Uma porta, não é? Era uma porta sul. Era a porta. Uma portal sul. Que o que é engraçado é que depois o padre acolheu, com certeza alguém lhe foi dizer isto, e o homem encheu-se de brio e picou isto tudo, fez a reparação e pôs o portal à vista. Isto às vezes vale a pena dizer as coisas, mas a gente às vezes diz assim: não vale a pena. Não se percebe. Aliás, isto é muito interessante porque por exemplo, pela análise das plantas, só para dizer o cruzamento entre as plantas, havia um arruamento por aqui. Originalmente tinha a porta, depois foi tapada posteriormente. Não, mas quer dizer, isto andava aqui em cima, a rua andava aqui. Eu vou chegar para... Chegava aqui. Por isso é que a porta se calhar foi tirada. Exato, isto é que é giro, mas é tal coisa de. Pronto, eu estou a pôr a porta, isto era a rua para onde era. Pois, bateu muito. Isto aqui são os edifícios mais antigos, as coisas que apenas estarem em ruínas, mas isto é claramente, por exemplo, uma influência holandesa flamenga. Isto. Portanto, há muitos edifícios em Sesimbra com este recorte em cima. Portanto, se vocês forem à Holanda, vocês já foram à Holanda, na Holanda há imensas casas com esta configuração. É natural porque Sesimbra era uma terra cosmopolita, ou seja, se era de navegação, iam e vinham gente todos.